Ele falar ato, né, cara? que faltou alma. Foi ridículo, né? O jogo foi ridículo, com todo o respeito ao Fluminense, que fez o que tinha que fazer, mereceu ganhar. Agora, tem que mudar o ridículo para ridículo, como dizia minha afilhada Joana quando tinha 6 ou 7 anos. Ela falava assim para mim: sua calça está ridícula. É isso. O desempenho do Palmeiras no Allianz Parque neste jogo foi uma amostra, uma perfeita demonstração do que foi o Palmeiras na temporada, não na regularidade das 38 rodadas, não da competitividade do elenco. Isso está posto. Ninguém é vice-campeão ou chega em segundo lugar no Brasileiro de graça. Isso é um ponto que precisa ser analisado. Mas se isso aqui era uma final, foi ridículo, mais uma final que o Palmeiras perdeu. Perdeu justamente o jogo, né? O time, de novo, mostrou falta de eficácia, falta de qualidade técnica para definir e erros individuais. O Vanderlan está com a bola dominada e ele perde a bola e o Fluminense faz o gol, né? Então, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas sobre o jogo não há mais o que dizer. O Fluminense mereceu, jogou bem, mesmo com toda a pressão. Você percebe a descarga de adrenalina dos jogadores, né? Dava até a impressão que o Fluminense foi campeão, tinha sido campeão, mas é o momento do jogo. Para o Fluminense valia muito uma queda para a segunda divisão. Sincero e honestamente, eu não sei o que seria do Fluminense o ano que vem sem os recursos da Série A. Eu sinceramente não sei. Expressei essa preocupação no grupo nosso de WhatsApp. Vocês são testemunhas. Então, indiscutível a atuação do Palmeiras muito abaixo para 35 mil pessoas no estádio, que foram ao Allianz Parque. Eu não esperava, sinceramente. Vocês sabem que a capacidade do Allianz Parque, quando tem torcida adversária, é 40-41, né? E 35 mil pessoas estiveram lá. Vamos calcular aí 34 mil palmeirenses, né? Foi surpreendente para mim, eu esperava menos, esperava 20 mil, 25 mil. Mas o jogo vale título. Oi? O jogo vale título. Que título, Arnaldo? Conversa fiada. Não valia coisa nenhuma de título, mas valia para o Palmeiras ganhar o jogo. O Palmeiras tinha que ganhar o jogo. Porque só não seria acho que não é vexame nem vergonha você ser segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Agora, se o São Paulo ganha e o Palmeiras perde, aí seria uma vergonha mesmo assinada de que as coisas não estão funcionando bem, mas a gente fala disso na sequência. Vamos falar já sobre o futuro do Palmeiras, mas antes, assim, talvez um ano do Palmeiras, Arnaldo. É aquela história, né? O time, quando é muito dominante, como foi o Palmeiras, como tem sido o Palmeiras nesses anos, e está no meio do processo, ele talvez tenha dificuldade para enxergar as coisas mudando. Se fizer a mesma coisa, talvez não funcione. E é hora do Palmeiras ter um olhar para dentro, vamos dizer assim. É o que o Massini vem falando sempre, o ano todo. É que eu acho que o que foi estranho esse ano foi no momento em que o campeonato se ofereceu ao Palmeiras, o time mais regular do futebol brasileiro nos últimos anos não soube aproveitar, né? E aconteceu isso. O campeonato se ofereceu ao Palmeiras, por méritos também da regularidade do Palmeiras, na semana do confronto direto com o Botafogo. A gente estava duvidando do Botafogo há 10 dias, todos nós, gente, né? E o Palmeiras jogava o confronto direto em casa para poder empatar. E ele perdeu, né? E aí eu acho que a decepção que o Massini está falando de ontem é que o Palmeiras claudicou em todos os momentos decisivos da temporada, a não ser no Campeonato Paulista com o Santos. Mesmo assim, perdeu o jogo da ida contra o Santos, como diz o Massini também. Então foi um ano opaco. O Palmeiras perdeu a Supercopa, São Paulo. O Palmeiras caiu da Copa do Brasil, o Flamengo caiu da Libertadores. Então é um ano fraco, pelo que o Palmeiras construiu nos últimos anos, né? Essa estrutura, essa casca. É o pior dos 4 anos, sem dúvida nenhuma. Tá vendo? Os 4 últimos. Eu acho que não tem discussão se contar os 4 anos do Abel, esse é o pior ano do clube, de contratação, do trabalho dele, tudo. É o pior. E fora do campo é o melhor. Maravilhoso. Fez acordo com o W Torre, dinheiro que não para de entrar, jorra, vende jogador. Olha que curioso.
Por isso que eu falo que dinheiro não é tudo. Isso dá um outro debate, né? Quando a gente vê, você vê o ano da eleição também, né? Da Leila, né? Da reeleição da Leila. E o Massini falava do clube social, tá tudo beleza, tá todo mundo feliz, tem piscina nova, tá tudo brincando, tá tudo brilhando. Então, na verdade, a gente falou de uma SAF, o Botafogo está falando de um clube social, o Palmeiras. São modelos diferentes, né? E muitas vezes o governo do clube social, ele também tem que enxergar ou atender ou governar para quem o elege. E foi o caso também desse ano, sempre, em relação à né? Leila. No São Paulo, a mesma coisa. Só contar que Ivete Sangalo e Jota Quest estiveram fazendo shows. E ou o Corinthians... do clube, exato. No aniversário da presidente. Ela tem direito de fazer o aniversário na hora que quiser. E ou Augusto Melo dá uma olhada para isso ou vão tirar ele do poder. Né? O modelo associativo é assim, né? Vamos lembrar que quando começou essa história do Palmeiras, esse ciclo, o Allianz Parque, não sei o quê, derrubaram o clube social do Palmeiras, passaram o trator em cima. Ninguém nem... Não foi só estádio, o clube social sumiu, ergueram um prédio lá. Você ia lá, não tinha, era escombro. E hoje está tudo beleza e tal. Então essas situações, o poder de competitividade do futebol brasileiro é tão interessante que, às vezes, se você se perde em alguns detalhes, alguém vem e passa por cima, algum concorrente vem e passa por cima. O que aconteceu esse ano. Exato. Com o Flamengo já tinha acontecido no ano passado. Ia acontecer de novo, né? Porque o Botafogo fez a mesma coisa com o Flamengo. Vamos combinar, né? A frase do Massa de é o pior ano do Abel, ela fica ainda maior porque eu lembro da outra frase dele. O Abel nunca teve tanto jogador à sua disposição como esse ano. Perfeito. Se aquela frase, ela potencializa essa segunda frase, porque, peraí, você está agora com muito mais ovo, muito mais morango para você fazer muito mais fubá, para você fazer farinha, para você fazer um puta bolo, e o seu bolo ficou menor do que os bolos que você fez com 2 ovos, 100 gramas de farinha, que você fez nos últimos 3 anos. Então, esse é um lado, por isso eu entendo a tristeza do torcedor, a bronca e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu vou tentar dar um copo cheio para isso. Você perde para o Botafogo e para o Flamengo os títulos, e para o São Paulo, mas era um São Paulo ainda muito confiante, vindo ali de um momento de confiança de Copa do Brasil, ainda jogando tudo e ainda nos pênaltis, numa coisa que o Palmeiras, historicamente, não está indo bem. Aí você vai falar, pô, ele não perdeu, sabe assim, ele não perdeu pro Santo André, igual o Flamengo perdeu uma final de Copa do Brasil pro Santo André. Você perde para esse Botafogo, você perde pro Flamengo numa Copa do Brasil. Então você tem esse outro lado, você não perdeu para qualquer um. Então aí o torcedor escolhe o lado que ele quiser um pouquinho, ou quiser ficar só de um lado, mas tem esses dois lados mesmo, cara. Deixa eu só dar uma informação aqui rapidinho. Bom, né? Fala. Informação Claro. surge agora aqui. Publicado no Twitter oficial do Grêmio. O Grêmio comunica a saída do técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. O clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais essa passagem e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Então, portanto, Renato Gaúcho, Portaluppi, não é mais o técnico do Grêmio. Informação que pintou aí agora nos últimos 5 minutos. Os últimos 5 presidentes do Grêmio contrataram o Renato Gaúcho, acredita? Os últimos 5 presidentes. É surreal isso, né, gente? Chega, né? Chega uma hora que renova, vai para outra coisa. Depois a gente vai falar disso. Mas o que você ia falar, Massa? Não, que é muito do que se tornou o Brasil, né? Dessa coisa de extremos, né? Que é o tá tudo péssimo, tá tudo ruim, tá tudo muito bom, que não possa mexer em nada. Que é um pouco o Palmeiras, cara. Se você olhar para um time que perdeu este ano, Dudu, Lázaro, que é um cupim, Zé Rafael, que não conseguiu jogar, Mike, várias contusões, os reforços que não funcionaram, né? Você pega aí 10, dá 11 jogadores, cara, é muita coisa, e mesmo assim o time foi vice-campeão. Há consistência no trabalho, isso acho que ninguém discute. Agora, o Palmeiras investiu quase 200 milhões, contratou Maurício, Caio Paulista, Felipe Anderson, Aníbal, Bruno Rodrigues e Giai. 6 jogadores. Qual deles é titular absoluto do Palmeiras? Então, mas aí... O Aníbal só. Aí não estamos falando como diz você, que ouviu o Vessone e o Arnaldo, não é o Palmeiras coitadinho. Essa foi a opção do Palmeiras.
Se ele quisesse contratar o Hulk, o Hulk não, mas um jogador como o Hulk ele contratava, ou o Luiz Henrique, ou sei Não lá é quem. coitadinho, é incompetente. Não, mesmo. e pelo contrário, o Jair custou 9 de euro, gente. Ele, sabe, não Pois é... pior ainda. Pior ainda. É pior ainda. Não é que eu vou contratar o Jair porque só dá para contratar o Jair. Não, Não. porque eu quero contratar esse cara aqui. Ou o Felipe Anderson, ou outros caras. Tem isso, é um outro olhar também, né? É uma opção, né? O Abel falou também sobre isso, né? Quando ele falou dos cachorros magros do Tele Santana. Exato. Cachorro com fome. Ele né? falou, Cachorro magro, ele cachorro falou magro. muitas coisas legais. Tem alguém aqui falou, por isso que ele contratou o Flaco Lopes, magro e tal. Mas fala, não. Não, é um pouco isso. O Mancini vai falando. Também é uma opção do clube e da comissão técnica esse perfil de jogadores. O Mancini vem falando, eu acho que ele tem... não é só no dia que o Palmeiras perde o campeonato pro Botafogo. É uma constatação que vem sendo... É um discurso da direção e da comissão técnica. As alianças com os jogadores que foram campeões nos últimos anos... Acabaram. Exatamente. Acabaram. Ou vários, né? Com vários deles, eu acho que vai... Se é o ano pior dos 4, talvez seja o próximo que você precise mais mexer em alguns conceitos que estavam completamente definidos, enraizados e tudo mais. Esse é o desafio para o ano que vem. E não é simples. A gente sempre cita a questão do São Paulo tricampeão, o Palmeiras quase foi tricampeão. Quando foi mexer nos conceitos estruturais, piorou, em vez de melhorar. O São Paulo. Então, essa mexida do Palmeiras, seja no mercado ou interno, olhar interno, vendo os rivais, ela tem que ser feita com... E também, eu acho que aí, a gente está falando, né, agora nesse momento do trabalho do treinador, ele também tem que perceber se ele tem a energia necessária e a característica para comandar essa... que seja reformulação, que é a palavra, ou essa mudança de rumo para a próxima temporada. Porque eu acho que hoje ficou claro que a regularidade e a casca não são mais garantias de conquista. Né? O ano passado terminou de uma forma que a gente falava, não, essa fórmula é a melhor. Essa fórmula, se algum rival der uma claudicada no campeonato de pontos corridos, a gente ganha. E os sinais já estavam, os confrontos diretos. O Palmeiras perdeu, quanto à parte de cima, o Palmeiras não ganhou, assim como aconteceu esse ano, só que a regularidade deu pontos corridos. Esse ano não deu. E ó que teve a brecha para ganhar. De novo, teve a chance. Então, como ficou aquém, essa discussão interna, eu acho, por isso que assim fala, está empolvorosa, porque temos um problema para resolver. Vários. Mas o Abel vai ter que entender que o ambiente, ele vai ter que soltar a mão de alguns jogadores que ele não queria soltar, talvez. O Rony, o Dudu, talvez o Zé. Gente, o Dudu tá fora do Palmeiras. Então, ele vai ter que soltar a mão. O Dudu tá fora do Palmeiras. O Danilo fala o seguinte aqui, Massa, contrata bons jogadores, mas eles não jogam bem, inclusive todos os reservas. A culpa é de quem contrata. Uma dificuldade para criticar o péssimo trabalho do Abel, que não ganha de G5 e custa 3 milhões mensais. Diz ele aqui, apontando as baterias para o Abel. A grande característica do Abel era fazer um monte de jogador, mais ou menos, jogar. Rony, Veiga, que não era realidade, Zé Rafael, William Bigode, entre outros tantos. Né? Então, assim, não é que a gente tem dificuldade de criticar o cara. Eu não tenho nenhuma dificuldade. O trabalho dele esse ano foi bom. É simples assim. Do Abel? Claro. Não é difícil de entender, cara. Ele teve jogadores que ele pediu. Ele encheu... o trabalho não foi bom. Não foi bom. Entendi. O trabalho foi ele bom. encheu os pacotados do Palmeiras para contratar o Maurício. Pagou uma bala no Maurício. Contratou o Maurício. O Maurício chegou, aí vem aquela conversa, adaptação... Os processos do Palmeiras não são tão fáceis, não sei o quê, aquela conversinha mole. E o Maurício não é a realidade. Ele jogou ontem, jogou muito mal. O Felipe Anderson, eu esperava que ele fosse um bom jogador. Então, mas o Arnaldo falava que ele é... Então, mas não é protagonismo. Não era um bom jogador. Mas estão achando que é um cara, ele não é esse cara, e no final a torcida elevou o Felipe a uma coisa que talvez ele nunca... Eu não, talvez a torcida, mas ele é um jogador importante. Ele é um bom jogador. O que ele está jogando é o que eu jogo. Um negócio fora do normal, né? Aposta em jogadores sempre para o futuro, né?
Isto era a realidade do Palmeiras até dezembro do ano passado. Ano passado o Palmeiras contratou o Rios e o Arthur. E a presidente tirou sarro do Palmeirense, lembra? Não contratei ninguém, fui campeão. Então... É que o Maurício e o Felipe, a janela do meio de ano, eram jogadores... O Felipe é um jogador pronto, experiente, rodado pra caramba. E o Maurício era titular de um adversário do Palmeiras, um jogador pronto também. Não é não é o Giai, não é o Flaco Lopes quando vieram. Eram jogadores para fazer a diferença na segunda parte da temporada. Pra jogarem, não fizeram. Para jogarem, não fizeram. Né? Então, cara, tá tudo aí dentro do mesmo contexto. O responsável chama-se Leila Pereira. Ela é quem assina, ela é quem, com feeling ou não, faz a coisa acontecer. Ela mesma já disse, não sou eu que estou dizendo. Quem decide as coisas no Palmeiras somos nós três. O Abel, o Barros e eu, que decido no final. Ponto. Não tem discussão. É isso. Ela mesma falou isso, não sou eu. Agora, o modelo não vai mudar. O Abel falou ontem na coletiva. Não vai mudar. O Palmeiras é diferente do Flamengo e do Botafogo. Palavras do Abel. Cara, eu sou o carteiro. Não adianta soltar o cachorro no carteiro. Pode soltar também se você quiser, que tá tudo bem. Mas vamos lá. O que disse o Abel Ferreira na coletiva? O Palmeiras tem um modelo que é diferente do Flamengo e do Botafogo. Achei ótimo que ele falou isso. Que agora baixa a expectativa. Você está esperando Gabriel Jesus, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo para encerrar a carreira no Palmeiras, jogar o Mundial? Esquece! Esqueça! Não virão. E não é por falta de dinheiro. Não, esses caras sim, mas tô falando jogadores... Certo. Não, então é jogador perfil Facundo, Canóbio, jogador nesse perfil aí, cara. Não é jogador Memphis, nem pensar. Não vai fazer. O Palmeiras não vai pagar 3 milhões e meio, 4 milhões para um jogador. Não vai pagar. Então, é bom que você que está vendo o programa agora fique ciente dessa expectativa, porque a presidente não adianta vir, quer dizer, até adianta você expressar a sua você fica bravo, pode se expressar com fora Leila. Não é ela. Ela não vai sair. Ela foi reeleita e vai ficar mais 3 anos. O modelo vai continuar. O Palmeiras tem 250 milhões para investir, como teve este ano. Não vai mudar nada. E vai ter o ano que vem também.